Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou falar, a sugestão foi de um amigo, porque outro dia eu fiz um vídeo falando sobre o bolsonarismo, né? Destaquei algumas características do bolsonarismo. Aí ele perguntou assim: não sou nem bolsonarista nem lulista, você poderia falar sobre o lulismo? Tá bom. Achei interessante, achei desafiador falar sobre o lulismo. Primeiro eu quero dizer o seguinte: quaisquer que sejam quaisquer que sejam as ideologias que sejam fanáticas, cegas, não nenhuma delas me atrai, nenhuma delas me agradam. Todas elas são extremamente perniciosas. Muito bem, dito isso, vamos analisar um pouco da diferença do bolsonarismo para o lulismo. Antes disso, a gente tinha ali, vamos dizer assim, em tempos passados, nós tivemos o serrismo, nós tivemos o a FHC, nós tivemos o Alckmin, né? Então, assim, você via que ali havia uma disputa de posição num ponto, um aqui, outro acolá. Todos eles, o lulismo, todos eles eram o quê? Democratas. Né? Nunca eu vi, o Lula perdeu 3 eleições. Eu nunca vi o Lula, o lulismo, vamos chamar assim, questionando a urna eletrônica. Reclamava, perdi, olha, agora o povo vai pagar o preço por ter escolhido esse, não eu e tal. Mas ninguém chegou e falou assim, olha, a urna não existe. Aí já está um primeiro ponto de diferença do bolsonarismo. Veja, Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica. E ele questiona a urna eletrônica. Então significa que a urna eletrônica tem fraude. Se ela tem fraude, então quer dizer que o Bolsonaro ganhou por fraude. É isso. É isso que quer dizer? Bom, se não é isso, então veja, há uma certa ambiguidade, uma bipolaridade no bolsonarismo. Ele questiona justamente um instrumento que o elegeu. Então, esse primeiro ponto não existe no lulismo. Eu estou pegando o lulismo para dizer de todas as correntes anteriores a essa. Como eu disse, o Brasil polarizou bastante tempo com o PT-PSDB, mas ninguém ali questionava a legitimidade da urna eletrônica. Uma outra questão que você não vê em outras correntes fora do bolsonarismo, pelo menos no nosso país, é a questão acerca da valorização dos direitos humanos. Todos os partidos que já governaram esse país, em maior ou menor intensidade, em mais efetivação ou menor efetivação de políticas públicas, sempre acreditaram nos direitos humanos. O bolsonarismo não. Ele divide o mundo entre maniqueísta, o bem e o mal. Aí alguém vai falar, mas o bem e o mal não existe? Existe, mas não nessa forma de dizer, esses estão do lado do bem, esses já estão do lado do mal. Então, isso é uma outra diferença do lulismo para o bolsonarismo. O lulismo entende que existe, sim, o bem, o mal, mas num aspecto mais complexo, em que mesmo existindo mal, você não pode pagar mal com outro mal, fazendo outro mal. Uma outra questão, o lulismo acredita na política. Ou seja, ele se filia, ele é militante. O bolsonarismo faz o discurso da não política, antipolítica, como se não existisse política, mas participa da política. Vou dar um exemplo. Centrão. Centrão sempre foi, Bolsonaro sempre foi centrão. Quando ele assumiu a presidência, o que ele falava? Não, Centrão, não faço acordo. Hoje, para ele se manter no governo, além de cair no colo do Centrão, ele fez algo que eu considero ainda pior, criou o orçamento secreto. Então veja, o lulismo, ele tem as suas incoerências, como toda ideologia tem, mas dentro de um campo do quê? Do diálogo,
do enfrentamento, das suas inflexões, enquanto que não acontece isso no bolsonarismo. Por exemplo, nós tínhamos uma boa parte do lulismo já no governo Dilma insatisfeito e falando. Você não vê bolsonarista falando isso. O que me parece é que, assim, quando a pessoa é militante, ela tem algumas características que é: você milita, você defende um candidato, você defende esse candidato, você acredita nas ideias deles, mas você tem uma crítica, porque o militante, ele não pode ser alguém simplesmente cego, que não está enxergando nada, que não está vendo o que está acontecendo. No bolsonarismo, não. O sujeito está lá, gasolina chegou a quase 7, baixou para 6,20. Olha aqui! Quando estava 2,90, R$3, todo aquele alvoroço. E agora, porque baixou de 7 para 6,30, ele não consegue fazer relações. Então, assim, eu penso que o lulismo, ele é minimamente mais estudioso. E não só o lulismo, eu vou falar lulismo que abarca todas as outras ideologias. Ele estuda mais a política, ele lê mais, ele não nega a política, ele não nega, por exemplo, o seu papel na sociedade. Por exemplo, o trabalhador bolsonarista, ele não se vê como trabalhador. Ele acha que ele é qualquer coisa, tanto que ele fala mal do sindicato. Né? É mais ou menos assim. No caso do bolsonarista trabalhador, ele não quer o sindicato cuidando. Ele contrata a raposa para cuidar do galinheiro. Ou seja, o lulismo não. Ele entende a importância do sindicato. Ele sabe que tem problemas, ele luta contra esses problemas, mas ele não quer o fim do sindicato. Ao contrário do bolsonarismo, ele quer o fim do sindicato. Então, eu acho que fica um pouco claro, né? Então, para terminar essa questão, eu colocaria o seguinte: o lulismo, ele é politizado, porque ele estuda mais, ele entende a importância da política, ele não nega a política, ele busca a partir de conceitos racionais da pesquisa para poder contrapor o seu adversário, e principalmente ele tem um profundo senso de ética, de humanidade, de defesa dos direitos humanos, de defesa dos direitos das minorias. Eu acho que está aí a grande diferença do lulismo e adjacências e todos os outros para o bolsonarismo, que é a negação de tudo isso que eu acabei de falar. Tá bom? É isso, gente. Peço para que vocês inscrevam-se no canal, dê um like e compartilhe bastante para que a gente possa discutir essas ideias em outros canais, tá bom? Grande abraço a todos.